Bom dia, um excelente dia. Uma feliz e abençoada quaresma. Hoje inicia uma das preparações, né, para a Páscoa do Senhor. Então que esses dias sejam de muito mais reflexão, mais oração, buscar mais santificação, né? Separar das coisas profanas, seja em alimentação, conversas. Um período extremamente dedicado, né, ao jejum e à oração. Bom dia, seja bem-vindo. Qual o teu nome? É La Brasilena Vegetalis. Manda o teu nome aqui para mim já ficar sabendo. Enviar aqui alguns convites, chamar as meninas aqui. Quem vai participar hoje comigo? Ângela, bem-vinda, Ângela. Satisfação a tua presença aqui. Olha aqui, amiga da Regina e da Elisete. Muito bom, nossas colaboradoras aqui, incríveis. E você também está convidado, tá? A contribuir, a participar aqui conosco. Hoje o nosso estudo devocional irá continuar do capítulo 20 ao 23 do livro de Deuteronômios. Esse é um período de festa, né? As pessoas viajando. Mas enfim, a gente vai seguir. E no capítulo 20 de Deuteronômio, a gente sabe que é um livro de repetição, né? Ele vai falar das considerações referente ao período de guerra, né? De batalhas. Então, aguardar aqui mais um pouco as meninas. E consagrar nesse momento. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, pela dádiva de vida, de saúde, Pai. Nós consagramos, separamos esse momento para dedicar, Senhor, a primeira hora, o primeiro momento útil do nosso dia, para engrandecer, glorificar o Teu nome. Se faz presente nesse momento, Senhor, que seja tudo direcionado, cada entendimento, cada palavra, que seja direcionado conforme a Tua vontade, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, Gisele. Bom dia, Isa. Como que estão nesses dias, né, de descanso, onde há Bom dia. A câmera está invertida, Isa? Bom dia! Cadê você? Gratidão pela sua presença. Bom dia! Tudo bom? Eu vi que você fez uma oração muito linda. Amém. Então, hoje o nosso estudo segue, né, de Deuteronômio 20 a 23. E mais uma vez ele repete aqui, né, a ordem a respeito de guerras, né, quando se sai para a batalha. E ele já ordena: não tenha medo, escuta, ó Israel. Não se desencoraje o vosso coração, nem temais, não temerei, nem vos aterrorizei diante dos seus inimigos. E não importa qual seja o tamanho, né? Deus adverte muito. Não importa se eles têm poder maior, se são maiores, se tem mais cavalos de guerra ou carros de guerra, né? Se eu estou à frente, seja confiante.
assim, muitas vezes eu ouvia isso, eu dizia assim, acho que eu não tenho inimigo, entendeu? E eu ficava, não tenho inimigo, isso não serve pra mim. Só que, às vezes, quando a gente vai olhar, não é só inimigos, pessoas. Às vezes são os problemas que a gente Sim. tem na nossa vida, os percalços, as dificuldades que a gente olha para elas e a gente não sabe como sair, a gente acha que não vai conseguir, que é maior que a gente, e né? Mas quando a gente consegue que Deus esteja lá com a gente, porque para ele estar lá com a gente também tem que estar lá com ele, né? A gente tem que crer nisso, a gente tem que saber que crendo ele está com a gente e é isso, assim, eu falo porque talvez muitas pessoas entendam como eu entendia também, eu escutava às vezes Sim. alguns salmos, algumas coisas assim, aí derrota os meus inimigos, não sei o que, eu digo, não tem inimigo não, mas assim, é isso, né? São as dificuldades que a gente passa, os problemas que a gente se desespera, que a gente olha e diz, meu Deus, não tem como resolver. E não tem mesmo, não. E Tem aqui é mesmo. exatamente isso. Os nossos inimigos, é como diz, né? O inimigo está ao derredor, né? Então, realmente, nossa guerra não é contra carne e sangue, não é o material, né? É muito essa questão do invisível. E aqui ele fala, aos oficiais eu ordeno. Então, ele vai dizer lá no versículo 8 que fala exatamente que nosso inimigo é exatamente isso, ó. Né? Aí ele diz, também os oficiais dirão ao povo, quem tem medo e lhe falta ânimo, vai e retorne à sua casa, para que não se desencoraje o coração dos seus irmãos, como sucede o seu. Então, aí ele dá essa ordenança. O gigante, o nosso inimigo, pode ser o medo. Né? O inimigo implanta na nossa mente medo que atrapalha da gente avançar, da gente ir lá e buscar conquistar aquele projeto, né? A falta de ânimo. Então, isso é um grande inimigo nosso, né? Uma falta de domínio das nossas emoções. Porque o que é o medo? É o inverso. Ou você tem fé ou você tem medo. Né? Imagina que o medo é o inverso de fé. Né? Porque se aqui você está com fé, você acredita que Deus está à frente, você vai em frente. Já que se eu não tenho essa fé, o medo vai me dominar. Eu vou deixar de agir. É um inimigo enorme que está em nós, né? Então, aqui vamos todos ali à guerra. Então, ele diz, se você não está com foco, se não é sua prioridade, eu tenho que fazer uma mudança de cidade com toda a minha família. Exige, dá aquele friozinho na barriga, porque você vai sair daquela uma situação que você construiu, e aí você vai para um lugar desconhecido, você vai ter uma outra rotina, ter que conhecer novas pessoas. Então, isso pode paralisar se você não for com total confiança, né? E aí ele fala, se isso não for, se você não tiver energia para gastar nisso, conhecer novas pessoas, uma mudança, aí ele é como se fosse isso. Se você não tiver com foco para enfrentar, e aí ele fala, então os oficiais dirão ao povo, qual é o homem que edificou a casa e não usufruiu? Se você tem uma demanda nessa outra cidade para você fazer, não invente de dar um passo à frente. Fica e vai resolver o que você tem que resolver. Fica e vai incluir o que você tem. Seu coração vai estar dividido, né? Seu coração, sua mente, seu espírito, todas as suas forças, elas vão estar divididas entre o que você deve fazer e o que você quer fazer, e o que você precisa fazer, o que você acha que vai fazer, e o medo que tem de aí vai outro homem ir lá e pegar a sua casa e casar com a sua mulher, Isso é o que ele fala no e se eu 6, né? morrer, Você plantou um vinhedo e não pisou o seu fruto, vai e retorne à sua casa para que não seja morto na batalha e outro venha e coma lá o seu fruto, né? Se está com um casamento agendado, volte. Então aqui a gente vê que alguns homens realmente na guerra, até no organizar, né, hoje, se há uma situação de guerra e o homem casou, ele tem 7 dias ali ao menos para desfrutar daquele momento até aí, porque é um risco, você pode ir e não ter que voltar, né? Então exige ter foco.
esperou tanto tempo para aquilo, aí fica sem querer, sem poder, né, usufruir, e você fica no sentido com a cabeça em outra coisa. Então, isso tira você do seu propósito, daquilo que você tem que fazer, da guerra que você tem que lutar, né? Então, assim, a gente está falando leve, porque é muito melhor falar leve que É, mais fácil de entendimento. Mas realmente a gente, quando tem um problema grande, pegando um apanhado, desculpa que eu tô com alergia. imagina, né? E cedinho assim é uma É, coisa. Vamos seguir. Isso aí, o importante é a mensagem. vamos lá. Então, assim, quando a gente tem um, um gigante, né, como Davi tinha na frente, quando a gente tem um problema grande, quando a gente tem um inimigo, quando a gente tem uma grande dificuldade na nossa frente, a gente tem que buscar Deus, porque aí realmente é só Ele que vai lutar essa luta por nós. E se a gente desfocar o nosso coração, nossa fé dele, realmente a gente não vai conseguir. E quem tiver com a gente nessa batalha vai ser desmotivado, né? A gente, às vezes assim, você pode ver, a gente está fazendo um plano para fazer uma viagem com o marido ou com a família, e você está programando ali na sua cabeça e já está a ponto de fechar, e quando você vai combinar direitinho, aí, não, vou para esse lugar, não é tão chato, não sei o quê. Você, mesmo que você, no final das contas, vá para esse local, você naquele momento você se desmotiva, porque você estava tão, né, empenhado, seu coração estava tão dedicado para aquilo. Então, assim, a gente tem que estar junto, a gente tem que focar no que a gente quer, ir atrás, colocar Deus na nossa frente e fazer com que Ele lute essas lutas impossíveis. Porque as lutas menores a gente tem a obrigação de ir lá e fazer, né? Sim. Porque Ele capacita a gente para também viver a nossa vida. Mas tem coisas que só Ele. E se a gente está cercado de gente, ou que a gente pode desmotivar, ou que nos desmotiva, a gente corre um sério risco de levar isso ao fracasso, né? Porque a gente tem que estar bem, bem, bem decidido, bem focado, bem cheio de, como você mesmo diz, eu acho lindo você falar, com aquelas armaduras, né? Tem que se armar daquilo tudo e fazer o máximo para armar os seus, né? Os seus, porque a gente traz isso para os dias da gente. Eu achei muito legal esse capítulo, eu achei ele maravilhoso. E ele fala muito de tudo isso, né, Isa? De ter essa energia, porque vai exigir. Imagina que você colocar, está com um problema, você tem que focar essa energia, canalizar essa energia para a solução. Então, se você estiver disperso, se você não concentrar, você vai ser uma presa fácil para o inimigo. Se você estiver fragilizado, sem concentração, vai ser uma presa fácil, né? Aqui ele fala, se você for fragilizado, se você tiver uma pendência maior e for, é melhor que fique e resolva, porque pode ser que você nem volte, né, dessa situação, ou seja, não solucione. Então tem que ter energia, como você fala, estar em consagração. Uma das maiores armas, que você falou bem, as armaduras de Deus é exatamente estar munida, né, na nossa mente, que Ele é conosco, então é a nossa fé, o capacete da salvação, a espada né, da palavra do Senhor, do Evangelho, o escudo da fé. Então, a fé, a palavra sem a fé não vai realmente te fortalecer, né? A couraça. Então, realmente, cada arma ela precisa estar aqui. Você não vai para a guerra se você não tiver com, né, toda a sua armadura, a proteção, a defesa, o ataque. Então, precisa estar concentrado. E mais, né? Ele fala, assim, esse capítulo é muito interessante, ele fala lá no 19, quando sitiares por muito tempo uma cidade para travar guerra contra ela e conquistá-la, não destruirás suas árvores metendo o machado contra elas, porque delas tu podes comer. Acaso as cortarás? Pois a árvore do campo não é como o homem que pode fugir de diante de ti,
e fará um cerco. E a árvore do campo, que não é frutífera, né, pode tirar diante de ti para fazer um cerco. Ou seja, as árvores frutíferas você deixa. O que não é frutífero pode cortar e ainda utiliza aquele material. Ou seja, tem dois entendimentos assim muito assim fortes dessa mensagem. Imagina que o teu inimigo lança algo contra você. Você pega aquela energia dele, converte e usa. Até o mal converte-se em bem. Tipo, a pessoa fez uma crítica. Ah, Isadora, isso. Foi negativa. Você converte, tipo, energia de inveja. Né? Uma pessoa vai lançar uma inveja, né? Querendo te criticar. Você está crescendo e tal, e a pessoa vem e quer menosprezar ali. Então, é uma energia negativa, mas você pega e converte. Ah, então eu estou realmente fazendo algo bom. Eu chamei a atenção dessa pessoa, ela está vendo. Não vou transformar aquilo em positivo. Eu estou sendo vista, eu estou fazendo algo de bom. Converte essa energia e descarta. Joga fora, corta o que não faz sentido. Então, tudo, a energia é viável. E aqui ele fala de recursos também, né? Se a gente for, imagina que ele fala de sabedoria. Eu entendi muito isso. Eu não tinha entendido essa parte que você falou, não. Não tinha captado, não. Adorei agora. De provisão. Por que que você vai cortar uma árvore que vai te dar um mantimento? É alimento, né? Então, muita sabedoria. E a árvore, até aquilo que for inútil, você pode usar para fazer carvão, você pode usar para fazer uma cerca. E realmente, isso aí que você falou antes tem muito a ver com isso também, com estratégias, né? Às vezes você não sabe o que fazer com algo, mas você pode. Será que isso em algum momento pode me servir para alguma coisa, né? Às vezes você tem um problema com uma pessoa e você quer deixar de falar com aquela pessoa. Mas assim, vamos pensar, qual é o meu problema com essa pessoa? Por que eu não gosto dessa pessoa? Por que eu estou tendo? Às vezes porque a pessoa me fala coisas que eu não gosto de ouvir, mas será que aquela pessoa está certa? Né? Será que eu posso utilizar isso que ela está falando para crescimento meu? Porque às vezes a gente realmente não tem entendimento do que é que a gente está errando, onde é que a gente está falhando. E vem uma pessoa que seja pelo mal, às vezes nem é mesmo para um crescimento seu, mas lhe diz uma coisa, né? Lhe dá uma futucada lá e você fica chateado. Às vezes essa chateação é justamente porque é uma coisa que você não quer ver. Então, assim, é muito importante a gente ter estratégias para transformar a visão que a gente tem de alguma coisa que a gente queira destruir, que a gente queira se afastar. Será que é realmente necessário? Será que eu não posso reciclar isso aí, né? Renovar essa energia? Acho importante também. Foi muito bom. Tirar o que serve e realmente descartar o que não serve. Cabe uma reflexão, né? Exatamente. É importante. E uma coisa importante que eu falei, que eu vi também, é assim, de início, lendo, você fica meio que chocada. Eu sempre fico chocada. Coisa, mata todo mundo, acaba com todo mundo, mata mulher, criança. Eu digo, meu Deus, isso é Deus. Eu acho que né, eu fico muito complicada. Mas aí você vai olhar, e aí assim, ele diz que quando tomar as cidades mais distantes, você mata os homens e poupa as mulheres, as crianças e todo o resto. E quando você tomar as cidades próximas, você mata todo mundo. Mas tem uma parte que ele fala que é para que essas pessoas dessas cidades próximas não permaneçam no seu meio e não contaminem isso, não contaminem, não influenciem para o mal aquilo que Deus lhe colocou. Então, assim, eu achei maravilhoso. Isso é importantíssimo, porque às vezes, assim, a gente até consegue conviver com pessoas do mal, com energia pesada, com essas coisas ruins. Se for uma convivência esporádica, você encontra com elas de vez em quando. Mas quando a gente está todo dia, Diariamente.
Exatamente. A gente realmente tem que se blindar disso aí. A gente tem que ter cuidado, né, nessa convivência, porque glória a Deus que a gente possa transformá-los, né? Não que a gente seja coisa maravilhosa, porque nós todos erramos, mas a gente está buscando uma coisa melhor. A gente está no caminho, buscando um caminho para crescer. E aí vem essas pessoas que buscam o caminho para realmente piorar a sua vida, a dela e a sua. Então, assim, é uma convivência complicada, porque pode acontecer de você chamar ela para cima, mas pode acontecer dessa pessoa chamar você para baixo também. Né? Então, tem que ter muita sabedoria, muita força, muita fé. E a gente sabe Importante. o tamanho que é essa trava, né, de crescimento. Muitas vezes, quantas vezes eu quis trazer, e realmente é uma questão de mentalidade da pessoa querer. Muitas das vezes a gente quer pelo outro um crescimento, mas a pessoa não está naquele momento, ela não está naquele nível, naquela Na praia, né? frequência de energia. É, não está. E aí a gente fica forçando. Então aqui ele diz, e Deus fala muito isso, separa de pessoas com influências, seja crenças negativas, que vão idolatrar outros deuses, que acreditam em coisas que não é o que você já acredita. Você pode até ter acreditado, né, como ele disse, estar enganado em algum momento por aquelas situações, né? Quantas crenças nós quebramos, quantos paradigmas, né, de algo que a gente acreditava anteriormente, lendo, buscando, nesse processo de crescimento a gente já deixou, né? Coisas que a sociedade vai impor, né? Seja vícios, cigarros, álcool, comidas, né? Até isso, assim, eu estou agora muito atenta à questão da alimentação, Isa, porque é algo que realmente a gente pega com a própria mão e faz mal para a gente mesma. Então, é algo que eu estou me dedicando assim, extremamente, essa questão da glutonomia, porque eu sou muito assim, eu acho pela questão de. E isso também influencia da nossa vivência, sabe? Pelo fato de eu não ter tido amamentação, né, no seio da mãe, até isso reflete, né, em processo de alimentação de pessoas obesas que comem por ansiedade, está relacionada à questão da alimentação na infância. Se ela foi escassa, se você não se nutriu direito no seio da mãe. Então, eu sempre tive muito isso, efeito sanfona, vai e vem, essa questão com a alimentação, para mim, eu comia, saciava e sempre continuava a comer mais. É diferente Não, comer e alimentar, né? eu digo que a minha barriga é inenchível. Ela, eu, porque duas coisas que eu adoro, é comer e dormir. Então, então, assim, realmente, na verdade, o que você falando aí da alimentação, eu não como muita coisa errada, mas eu como muito. Eu como muito. Não é que a coisa seja nociva, né? São até coisas saudáveis. Mas se eu gosto, eu tenho problema de parar, Passa da né? conta. É igualmente eu, não é comer para saciar a fome, aquela coisa. É comer além. Aí agora eu já estou moderando bastante de comer assim, saudável mesmo mais ainda, e comer ali ao ponto de dizer, caberia mais alguma coisa, eu não vou colocar, sabe? Porque faz toda a É diferença no difícil. bem-estar, no sono, até o sono da gente, sabe? A qualidade de vida, tudo. É, Disposição, na né? verdade, na verdade, isso aí que a gente tá falando, só brincando, e tal, mas é muito difícil, minha gente. É É sério. muito difícil. Porque assim, você tá falando do sono, não atrapalha meu sono. Eu tive H3N2 e Covid, uma atrás da outra. Nenhuma das duas atrapalhou nem minha fome, nem meu sono. Eu digo que não inventaram ainda essa doença que tirasse minha fome, meu sono. Não tira. Mas o meu caso, a sensação de poder que eu tenho quando eu consigo fazer isso, né? E eu tenho que achar um ponto, e a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. Porque, assim, quando a gente começou no Freedom, eu estava fazendo low carb. E a low carb de verdade. A low carb que não se come nem legume, nem fruta, nada. Né? E eu fazia rocheta, entendeu? Então, assim, mas era uma coisa muito Pesado. forte, pesada. Viu? Você não comeu uma fruta, você não podia comer uma fruta. A fruta que comia era coco seco, abacate e limão. Não podia comer. Meu sonho era comer uma fruta, uma banana. Não podia de jeito nenhum. Feijão, nada. Sabe? Então, assim, então eu digo, não. Tem alguma coisa que tá.
né? Eu estava super orgulhosa de mim, porque eu estava deixando de comer. Imagina tudo, né? Mas aí eu disse, não, eu tenho que achar um equilíbrio, porque tudo na vida da gente é equilíbrio, Sem né? dúvida. Não que a gente vá comer, meu marido mesmo pega um pote de sorvete, senta na frente da televisão, não que a gente vai comer um pote de sorvete, mas também se deixar de comer uma fruta, um feijão, uma batata, uma cenoura, um chuchu, não podia. No caso, só verdura mesmo, e olha, olha. Então, assim, tenho que encontrar um equilíbrio, né? Tô buscando. Mas é difícil também. Até isso. E aí cada um tem o seu gigante. Tem um que pode ser o medo, falta de ânimo. A nossa aqui é a gulodice. Então, são gigantes que a gente tem que trabalhar a nossa mente, sabe? Isso é o equilíbrio. É isso. Então, cada um vai ter a sua batalha para enfrentar e precisar vencer. Você dominar sobre ela, não a alimentação sobre mim. Eu tenho que buscar e saber qual é esse meu gigante. Né? Pode ser das coisas mais simples e mais complexas, né, Isa? Suas finanças é o gigante, é o obstáculo maior agora na sua vida, no seu equilíbrio, porque o gigante da finança ele vai atrapalhar a sua vida pessoal, seu sono, seu casamento, sua relação com filhos, impaciência. Então, tem que focar. Qual é o gigante que eu tenho que dedicar tempo, estudar, saber o que eu preciso, né? Então, muitas vezes a pessoa, não, eu tenho que fazer um curso de finanças. Não, você pode buscar uma aula no YouTube, você pode pegar uma ferramenta, pode contactar alguém que tem um resultado melhor nisso, né? Não ficar, é igual a alimentação. Eu só vou fazer uma dieta, só vou cuidar quando eu for numa nutricionista. Não, gente, a gente sabe o que é saudável, o que pode e o que não pode. Cabe de eu dominar. Eu sei o que faz bem e o que não faz. Né? Refrigerantes, a embalagem. Eu sei. Eu não preciso esperar que o nutricionista chegue e me diga. É algo muito natural e simples, é só eu querer. Né? Igualmente, agora eu estou focada muito nisso. Eu não vou mais, eu vou me alimentar, eu não vou mais ficar comendo, assim, sabe? Ao ponto de passar da medida. Eu estou muito focada nisso. Agora vai, eu vou dominar toda essa área. É bom, é importante. A gente sente. Eu, pelo menos, nessa área, quando eu consigo, né, organizar isso aí, eu me sinto poderosíssima. Você tem o domínio, né? Porque se alimentar é algo tão simples e natural. Mas a gente quer ali comer, perder aquele equilíbrio. E aí você vai atrair doenças, AVC, diabetes, pressão alta. Se a gente quer uma vida longa, se a gente quer saúde, tem que começar hoje. Se a gente quer resolver um problema enorme, a gente tem que começar pelo pouquinho mesmo, o primeiro passo, vai se preparando. Então, tudo isso, e quando a gente está conectada com Deus, ele vai revelando. É oração, é jejum. Gente, o jejum, ele dá um equilíbrio tão grande referente à alimentação. Olha que é o jejum que está me modulando nisso. Igualmente, semana passada foi tirar tudo doce. Eu amo que é doce. Mas quando a gente coloca o jejum, a gente olha, e olha que aparece até meu filho que não compartilhava tantos doces com ele vem compartilhar. Pega, mamãe, vem insistir. Eu digo, ô tentação, por que você não vai querer compartilhar agora que eu estou em jejum de doce? Porque vai aparecer situações que é para lhe testar. Né? Eu digo, mas filho, agora que eu não posso. Aí eu pego ali do ladinho, morde, mamãe, toma. E aí eu já tiro para ali. Eu não posso, eu estou fazendo jejum de doce. Então eu já vou tirando e isso vai me dando domínio. Então é algo pequeno que você vai fazendo que vai elevando seu resultado. E eu digo, uau, eu consegui. E aí eu já vou e celebro essa semana de resultado. E aí assim, então o jejum, a oração é que vai te fortalecer. Porque não é por nós mesmos, né? É a força de Deus em nós, nas pequenas coisas. Por isso que a gente tem que colocar Deus em tudo. É consagrar a área mais simples que seja. Aí a finança, você vai ter que colocar ali um jejum. Eu não vou comprar nenhuma bobeira, eu não vou gastar aqui com nada supérfluo. Você vai fazendo aquele jejum e orando, consagrando aquela área da sua vida que precisa derrubar esse gigante, não importa o qual seja. Então, a ação simples para fazer isso e derrubar o gigante, oração, jejum, presença de Deus todos os dias na nossa vida, porque Ele nos fortalece. Sozinho a gente não consegue, né, Isa? A emoção vai tomar conta. Enfim, tudo em sua volta. Pode te desviar desse propósito. Aí vem para o 21, né? 21. Achei que, assim, eu achei que esse capítulo fala muito de justiça. Não justiça punição, mas justiça
justiça de dar ao outro o que ele tem, né? O que lhe é de direito. Achei muito importante que ele começa falando que se houver um crime, ele fala de um assassinato, e ninguém não se souber onde foi, quem foi que praticou, ver de que cidade está mais próximo, né? No caso, o corpo, para que as pessoas de lá que façam as suas seus sacrifícios lá de perdão. Porque Deus não quer que nada errado, que nenhum crime, que nenhuma maldade fique impune, né? Sim. Mesmo que não tivesse sido aquela pessoa, eu podia vir de uma cidade mais distante e jogar o corpo perto dele lá. Mas que alguém, pelo menos, se compadecesse daquilo ali, né? Quisesse comprovar que não fez. Eu achei, assim, bem interessante essa parte. E mais ainda quando ele fala de quando você vai tomar uma cidade, se houver uma mulher que lhe chama atenção, você pode casar com ela. Dá o direito a ela de ficar um mês de luto e depois ser um bom marido. E se não quiser mais ficar com ela, não maltratar, não matar, não e deixar simplesmente ela ir embora porque você já desonrou em forçá-la a casar consigo. Ou seja, imagina a dor de uma pessoa que tem seus pais, seus filhos, seus até marido, sei lá, mortos por uma pessoa e ser obrigada a casar com essa pessoa. Por quê? Perdeu tudo, né? Patriotismo, casa, perdeu a dignidade ali praticamente, né? Tudo. Por conta daquela pessoa. E casar E, com. e casar com essa pessoa, conviver e ter uma vida. Porque a gente sabe, às vezes a gente mesmo, a gente não. Meu marido não matou ninguém da minha família, mas às vezes eu tô com a raiva dele que eu não quero nem conversa. Imagina essa pessoa, Acredito que tem essa mágoa já. né? Assim, essa pessoa, e aí depois o bonitão enjoa da cara dela e começa ainda a maltratar e humilhar. Não, você já fez isso tudo, né? Com a família dela. Você já fez, ela já forçou ela a casar com você. Então você tem pelo menos a obrigação de cuidar dela. Eu achei maravilhoso isso aí. Esse capítulo ele trata de diversos assuntos, assim, né? É bem complexo, é referente assim a muita coisa. E nos dias de hoje a gente vê que há esse princípio, né, de organização quando há uma situação assim adversa, trazendo para a situação real que o texto coloca, né, um assassinato real. O que primeiro se faz? Isolar o local e chamar a autoridade mais próxima, né? A delegacia, o comando ali mais próximo para que haja, né, a devida providência a ser tomada. Então, aqui realmente era o início, implantação de uma cultura, né? Hoje, tempos depois, a gente vê que já está tudo, né, altamente sistematizado. E realmente é o princípio que segue. Mas, assim, o que ele quer bem tratar isso é referente à expiação de culpa, né? E tudo aqui a gente vê, eles têm um ritual, né? E hoje também, na nossa vida atual, a gente traz muito rituais. Ritual de casamento, né? Ritual de batismo, que eles fazem a circuncisão, né? Da criança quando nasce ali com 8 dias. Então, assim, tem um ritual para tudo, né? Para fazer a oferta, para as celebrações. E aqui não é diferente na hora que acontece algo negativo. Ele tem que pegar o novilho, ir lá, quebrar o pescoço, colocar aquele sangue e lavar as mãos. Até quando, né, Jesus foi crucificado, o rei colocou para o povo, né, decidir, e ele lavou as mãos em símbolo disso. Né? Ele fez esse ritual em símbolo, as minhas mãos estar livre do sangue desse homem. Foi vocês. Né? O rei queria todo o tempo, ele disse que Jesus não era culpado do sacrifício, mas o povo quis, né? Então isso é um ritual que simboliza a inocência, né? Minhas mãos estão limpas desse sangue inocente. Então aqui é esse ritual para eximir, né? Para colocar, eu não tenho a culpa desse pecado. E aí hoje, trazendo para os dias de hoje, qualquer culpa, o que é culpa é um pecado. Aqui ele coloca o pior dos pecados, que é o assassinato, né? Eu matar uma outra vida, tirar uma outra vida, porque Deus deu a ele que tira, né? Então é o maior dos pecados. E ainda assim ele perdoa, né? O único que ele não perdoa é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, hoje,
o nosso sacrifício que nos rime é o sangue de Jesus. A gente vê que a culpa, nós somos livres, libertas, perdoadas, é pelo sangue de Jesus, porque ele nos remiu. Então, não importa qual seja a culpa, o pecado seu, confessar Jesus como seu Salvador, suficiente. É suficiente porque através dele a gente consegue acesso ao Pai. Só vai ao Pai se aceitar o Filho. E assim, quão importante é isso? Porque, veja, culpa é um negócio complicado. Eu sei porque, como eu disse, minha vida toda eu achei que Deus me castigava. Tudo que acontecia de errado era castigo. Porque eu errava e se eu errava eu tinha que ser punida. Então, quando você vai nesse sentimento de culpa, você atrapalha muito a sua vida. Pessoas que têm depressão, a culpa, né, a maioria, muitas das causas de depressão é alguma culpa que fica na própria consciência, a pessoa se autocondena, né? Já foi realmente descoberto que é muito isso, a pessoa se condenar de uma culpa, de algo que fez errado. Então, quando a gente acessa a Deus, não importa qual seja o tamanho, você vai ficar livre desse fardo, né? Porque é muito pesado o fardo da culpa, né? Exato. Aí, assim, como eu estava falando, que a culpa ela atrapalha muito a sua fé. Porque você não consegue acreditar que Deus quer lhe ajudar porque você está na vibe de que ele está lhe punindo. Como é que ele vai lhe punir e lhe ajudar ao mesmo tempo? Entendesse? Então, assim, aquelas batalhas que a gente não consegue sozinho, que a gente diz, vai lá, por favor, resolve aí por mim, a gente não tem nem coragem de dizer isso, porque está se sentindo culpado e acha que não tem direito de pedir para Deus mais aquela bênção uma vez que você tem culpa. E aí, essa remissão de pecado é uma coisa muito importante, porque quando você admite o seu erro, você ou se sente culpado ou você se arrepende e acredita que Jesus vai lhe perdoar. E aí, quando você acredita que Jesus vai lhe perdoar, né? Você sente que Deus pode estar com você naquela luta, porque você está mais devendo nada para ele já lhe perdoou. Já pagou, né, essa dívida. É como diz, quando a gente acessa ele, a remissão é isso. O acusador não vem. Ele é, como diz, é o nosso advogado. Ele é o advogado dessa causa, né? Por quê? O acusador vai lá e ele diz, qual é a dívida da minha filha? Eu paguei, ela está paga. Aí você diz, mas como que eu acesso o advogado, meu advogado justo e fiel, que é Jesus? Arrependimento, oração, jejum, é entregar a causa a ele. Como que ele vai me ajudar em uma causa se eu não chegar em oração e dizer, Pai? Porque ele sabe todas as nossas opções, mas a gente tem que dizer, e é em oração. Pai, eu estou com essa demanda, com essa acusação, com essa culpa, me liberta, eu me arrependo e tal, e fazer o sacrifício, porque a gente vê que vem aqui a remissão, exige o sacrifício. Aqui eles matavam a novilha, hoje nós não temos que matar, colocar sangue nenhum de animal, é o próprio sangue do Cordeiro, do nosso justo juiz, né? É o Senhor Jesus, que é o próprio Deus em forma humana, né? Ele se fez 100% homem, 100% nosso irmão, né? Que a gente fala que Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, é 3 em uma só pessoa. Ele é o Pai em uma pessoa distinta, ele é nosso irmão em uma pessoa distinta e é o Espírito Santo Consolador em outra pessoa distinta, mas os 3 são um. Então, há uma diferenciação. Eu preciso acessar Jesus para acessar o Pai e ter o Espírito Santo. Então, olha como é importante a gente ter essa distinção no entendimento. Não são diferentes, é distinto. Mas quando a gente consegue, porque se eu não organizo esse entendimento, como que eu vou acessar? Se Jesus é Deus, eu gosto de chegar em Jesus, mas tem, né, uma superioridade, são distinção. É igualmente pai querer achar que deve ser amigo de filho. Não, amigo é amigo, pai é pai. Então, há toda total distinção, né? De toda essa questão. Então, é através de arrependimento, jejum e oração. Colocar essa demanda que ele vai lhe remir. E quando a gente sente essa remissão desse pecado, você vai se sentir amada.
livre, perdoada, sabe? Viver e estar disposta a amanhecer um novo dia e fazer uma nova história, sem esse fardo de culpa. Então, elimina qual seja a culpa da sua vida. Aqui ele coloca o pior dos pecados. E quantas pessoas, às vezes, se diminuem e ficam se autocondenando por coisas até menores, né? Que fez errado. Então, imagina que o que você fez, eu mesmo, o que eu fiz no passado, Isa, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não faria muitas das bobeiras que, de repente, entendeu? Mas eu não me culpo mais por isso. Sabe por quê? Porque ele já me reviu. Porque a cada amanhecer eu tenho uma nova oportunidade. Eu estou livre, estou amada, perdoada para começar a história que eu quiser hoje leve. Ninguém pode me acusar, porque ele já pagou essa dívida da culpa. Sabe? Eu tenho fé. E só acesso isso através de fé. Por quê? Eu creio nisso. Não tem fardo, eu não vou carregar, sabe, essas pedras. Não, eu tô livre. Hoje é um novo amanhecer, hoje é um novo dia, uma nova história. Meu passado é passado. É daqui pra frente, né? E a gente vê que Jesus é tudo, fala isso. Até quando ele foi apedrejarem a mulher que chegavam pra ele, vá e não peques mais. Você fez isso errado, filho? Você não sabia o que sabe hoje. É daqui pra frente. Vamos seguir. E assim a gente tem que ter essa consciência. Te livra da culpa. Né? Porque isso vai te deixar profunda, isso vai te deixar profunda, vai deixar ranzinza, aquela. Não é? Não é isso. Não, eu tô nessa vibe agora. Opa, peraí, não é assim Eu sou mesmo. livre, amada, perdoada. Eu digo sempre isso, eu digo, quando tá assim, alguma acusação, alguma coisa, opa, eu sou amada de Deus, eu já sou perdoada, eu sou livre, sabe? Isso vai me dar mais vida, mais longevidade, vai tirar o mau humor, porque uma pessoa que fica carregando muitas coisas, ela vai ficar ranzinza, ela vai ficar muito pesada, é um fardo grande. Outra coisa também que eu também encontro, realmente, tudo isso que a gente tá falando, mas, gente, eu achei tem muita justiça nisso aí. Quando ele fala, quando ele fala que mesmo que o cara tem duas mulheres, e aí ele gosta mais de uma do que da outra, mas o primogênio nasceu da outra. Aí ele, porque gosta mais do filho da que gosta, ele quer dar o direito a ele. Mas não, papai, não é assim A gente não. vê isso lá na história de Abraão, né? Que ele colocava, né, José e Benjamim à frente, porque era filhos da Raquel, que era a esposa amada, da qual ele trabalhou 14 anos para conquistar. Então, assim, Deus né? Não pode fazer isso, não é fazer isso, tem que dar o direito. Aí onde está? Deus, ele não legitimou, na verdade, ele aceitou a poligamia, mas ele não determinou a poligamia. Não. Né? Ele fez Adão e Eva, ele não fez Adão, Eva 1 e Eva 2. Ele fez Adão e Eva. Na verdade, o homem, ele praticava a poligamia e como era um costume muito arraigado, Deus permitiu. Mas veja, ele nunca disse, vá, você arranja aí, vocês, homens, têm que arranjar um monte de mulher. Não vi. E deu essa ordenança, né? Até porque era uma tradição das mulheres que eram estéreis dar a sua serva para que possa. Então, a partir disso, gera uma. E imagina, você com uma mulher, com um esposo, tem os problemas que tem, imagina duas. Se aguentar as consequências, os problemas. E aí surge que também a gente vê que o primogênito de Abraão perdeu, porque ele desonrou o pai. No versículo 30 ele fala isso. Homem algum tomará a mulher do seu pai, para que não desonre o manto do seu pai. Então, José adquiriu por direito, né? Toda as bênçãos, porque ele era um filho obediente, estava próximo. E Rúben desonrou o pai quando ficou com a esposa, né, do pai. Mas antes de José ainda tinha mais uns 11. Exatamente. 10 mais 10. E mais 10. Então... eles tinham desobediência, eles mataram pessoas. Então, assim, tudo são desonras, né? Que vai descendo. E tudo isso faz com que... Mas ele dá, sim, uma advertência para isso. E antigamente, Isa, essa questão ela é muito, assim, relativa à questão de mulheres. Aqui a gente vê que ele fala da sexualidade e era até uma tradição do ritual. Quando a filha casava,
tinha que mostrar o lençol sujo de sangue para provar a inocência dela, que era assim virgem. E os pais guardam aquele lençol, porque os homens nessa época, a mulher era tão assim, é uma cultura que vem que até hoje, tão desvalorizada, que eles desvalorizavam mulheres, né? Maria Madalena, a gente vê que colocaram nela a imagem de prostituta para difamar, e muitas mulheres assim desvalorizadas. E aqui os homens casavam com as mulheres, e como não podia realmente esse ato de poligamia, e quando ele gostava de uma outra mulher, o que ele faria? Ele ia lá e desonrava, ele repudiava aquela mulher e queria achar um pretexto. Tipo, ele é casado com uma, mas ali viu outra e ele gosta. E como a mulher não tinha vez em voz, né? Nesse tempo aqui, a mulher é total, diz está feito. E se ele dissesse que ela tinha feito algo, ali ele estava repudiando ela, mas aí vinham os pais diante da congregação e mostravam, ó, ela era virgem, tem que ter aquele lençol guardado, né? Por isso a questão do ritual que há até hoje, né, nos muçulmanos, quando vão casar, ainda tem que levar o lençol. É um hábito que nos dias de hoje ainda tem. E eu fico pensando, gente, e se não sangrasse? Não é? Aí tem até no período da novela, muitas vezes o homem, por amor, ele corta o pulso, mas tem que sujar, que é para dar o pai guardar, que é uma prova. E é algo aqui muito sério, porque os homens simplesmente repudiavam a mulher não traía, ele ia colocava diante da congregação que ela havia traído, para ele ficar livre e conviver com uma outra mulher que gostasse. Por isso que exigem duas testemunhas, duas pessoas teriam que concordar de ter visto aquela situação. Porque os homens, e realmente é um hábito que vê, né? Quando o homem casou com uma pessoa cheia de amores, aí ele não quer mais assumir aquele compromisso, simplesmente vai divorciar, né? Para viver livre com a outra pessoa. Não, não é assim. Você fez um voto. O voto de matrimônio é algo sério. Você não pode romper assim, se não houver um motivo forte. Então, aqui realmente começa toda essa preservação. Deus cuida de cada detalhe assim, da nossa vida. Não é simplesmente repudiar e descartar para ficar livre, para ficar com outra. Né? Tem todo um processo. Deus cuida da gente em cada detalhe, gente. É muito lindo, né? E o capítulo 22, ele fala também de muitas atitudes, né? Questão de sexualidade, que também é algo muito forte, a respeito da higiene e dos princípios, né? Solidariedade, parceria, dignidade, honestidade, porque assim, tudo que você tem que respeitar. Engraçado, que assim, na verdade, Deus veio muito como a galera que estava entrando na Terra Prometida era outra que não participou lá dos 10 mandamentos, então ele veio que repaginou esses 10 mandamentos, né? Então, amar o próximo como a si mesmo, honrar pai e mãe, porque você vê que ele diz, se você vê o animal do seu irmão no chão, ajude, né? Se você vai na plantação dele, você tiver com fome, coma, mas coma só o necessário. Utilize o que você precisa, não faz se barriga, né? E é muito hoje, no dia de hoje, é quando você vê uma carteira que caiu de alguém, você sabe que aquele objeto é da pessoa, você viu, ir lá devolver um princípios, né? Aqui ele coloca todos os princípios bem estabelecidos. Quando o filho desonrar o pai e a mãe, o pai pode levar, que o povo vai apedrejar, que é para tirar. E muito bom. Desde aquela ordem de aniquilar todo mundo das cidades próximas, ele sempre tá dizendo que a gente tem que tirar de junto, né, se afastar do mal, para tirar o mal do seio da sociedade, né? Então, assim, você vai conquistar uma terra, mata todo mundo. Mata todo mundo. A forma é separar, né? É disciplinar um filho quando desonra o pai. Você tem que separar, sim. Bota ele ali e vai explicar. Você vai disciplinar, vai dar ali mãe, né? De Deus, né? Você pode, inclusive, até chamar e mostrar, olha o que Deus diz, ler a palavra, ó, isso aqui é a luz da palavra de Deus, ele está aqui, o mandamento, não
você tem que honrar pai e mãe. Porque quando você lança essa pedra, essa rocha, né? Essa é a pedra que a gente lança hoje. É a palavra de Deus. Né? E quando você vai disciplinar à luz da palavra de Deus, fica mais claro, porque criança, ela entende. O meu mesmo, quando ele está desobedecendo. Filho, você prefere obedecer ou desobedecer? Obedecer, mamãe. Filho, olha que Deus diz isso e isso, você prefere. E ele sabe, é interessante como vai saber. Então, disciplinar é você trazer essa luz, sabe? Você colocar a luz. Por que que fez isso e tal, e explicar. Então, é essa pedra que a gente lança, né? A luz da palavra de Deus, a rocha forte que é Jesus. Ele é uma rocha, né? A nossa fortaleza. Bonita. O problema é o seguinte: o bom é que você, acho que pelo que eu já ouvi, há muitos anos você trabalha isso que a gente hoje, eu hoje estou conhecendo. Tenho 45 anos e estou conhecendo isso há um ano e alguma coisa, entendeu? Então, assim, você já conhece, teu filhinho já acredita. Não adianta para mim, nessa altura do campeonato, querer mostrar para filho ou para a palavra de Deus, porque não faz parte do dia a dia, entendeu? Eu nunca li a Bíblia na minha vida. Quando eu começava, que eu me disse, meu Deus, é muita morte, muita maldade. Eu Mas só o vi bom é que a partir de hoje pode, né? O que a gente né, não sabia no ontem pode hoje, Brasil. pode hoje. Mas É o que eu hoje, tô né? querendo dizer é que, Entendi. assim, a gente, na verdade, vai evoluindo, né? Isso, é um processo, né, Isa? A gente tem que respeitar. Mas, assim, em tudo no nosso dia a dia, cabe Deus. Em tudo, Isa, não tem Lógico, como tirar, né? É em tudo. Se você quer orientar o filho, você quer disciplinar, você quer um conselho, pode ir atrás do que ele tem a resposta. É em tudo, é no dia a dia mesmo. Mas eu eu, entendo sua assim, colocação, eu entendo. tu entendeu? Entendo. Eu tô falando, assim, E para vamos todos aqui é supor, muito válido, né? Pode sim agregar a isso. partir de hoje. A gente, quando fala aqui, a gente traz a nossa experiência, mas existem outras experiências na vida, Entendo. né? Então, assim, vamos supor, hoje, se eu quisesse orientar alguém, eu teria que partir de uma coisa menos objetiva. Olha aqui, está na Bíblia. Não, está na Bíblia, eu nem leio a Bíblia, eu nem sei o que é a Bíblia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Para Sim. quem tem a vivência, tipo, hoje eu conheço um pouco, quem tem essa vivência, quem valoriza isso aí, faz diferença. Quando não, a gente tem que se munir, né, do que a gente aprende, do que a gente entende, e com atitudes, com outras coisas mais periféricas, a gente sim orientar. Tá Sim. entendendo, Laís? Entendo, mas assim, Eu eu acho quero colocar, eu entendi sua colocação perfeitamente, mas assim, imagina que um direcionamento perfeito, e a gente pode buscar esse entendimento e colocar da nossa forma, né? Porque imagina tu, eu não conheço para me colocar a luz, assim, te mostrar na Bíblia, mas eu posso sim buscar uma orientação, porque muitas vezes o nosso achismo pode estar errado. E quando está a luz da palavra de Deus, fica tudo mais leve, né? Porque pra por mais gente, castigo, quantas vezes eu orientei, eu disse algo para uma amiga, porque eu achava que isso era bom, porque isso funcionou para mim, eu acho que pode servir para ela. Mas quando a palavra de Deus diz, não é o achismo, não é o que eu acho, não é o que eu quero, é o que é para ser, é o que está não, ali, né? olhe, o que você está falando é a mais perfeita condição. Uma criança como seu filho, que já nasceu num lar onde ele tem essa orientação e ele valoriza isso, essa educação com base na leitura, mostrando para ele o que é que está lá, é maravilhoso, né? Tipo, coloca a criança no caminho, ela não se desviará. Massa. Só que aí, quando não tem essa realidade, aí é como você falou, isso vai servir para a gente que está buscando, né? Para a gente se orientar, para a gente ter um norte. E aí, perifericamente, subliminarmente, aí a gente tem como orientar. Mas que, lógico, maravilhoso.
tem coisa melhor de você dizer assim, filhinho, ó, Papai do céu disse que o filho que é desobediente, beberrão, a gente pode levar lá na coisa e apedrejar. Não, mas aqui a gente está falando de lei, né? Hoje a gente sabe que a gente vive por uma raça, então tem que fazer uma conversão. A roça que lança é Jesus. Eu estou fazendo né? Assim, dando, como eu digo para meus alunos, é desenho animado. Para que ele se convença de que ninguém na Terra é mais importante, até, lógico, ele ter seu entendimento próprio, do que seus pais. São eles que dão até a vida por ele, são eles que colocaram ele no mundo. Depois de Deus, os pais para uma criança, né? É perfeito. E para um filho. Então, assim, eu acho isso, eu acho maravilhoso. Assim, outra coisa que a gente tem... Pode concluir. Não, Deus colocar, porque, como eu disse, essas pessoas que estavam lá, como ele mesmo falou, não eram aquelas pessoas daquela geração. Não foram aquelas pessoas que passaram tudo aquilo desde do Egito até chegar na Terra. Então, eles tinham que ser localizados. Que Deus diz, né, Isa, que é mandamento perpétuo, é para a gente passar de geração em geração, e aqui ele repete. Então, é uma constante repetição. Tipo, o que eu sei, eu estou passando para o meu filho. O que ele está aprendendo, ele vai passar para o filho dele, que vai passar para o neto. E é de geração em geração, é perpétuo. Não acaba. Por isso esse nosso compromisso de mostrar. E outra, que é as influências e as circunstâncias do mundo. Eu ensino o caminho que deve andar e ele não se desviará quando grande. Porém, vai depender dos lugares, das amizades que ele tem, porque eu posso estar fazendo até o certo, como nós e muitos lares cristãos, a gente vê, ensinam tudo certo, mas as pessoas que eles escolhem, as circunstâncias, podem inverter tudo na cabeça dessa pessoa. Mas, quando eu mostro que está aqui, no momento que ele desviar, ele vai saber. Minha mãe falou mesmo. Na hora que ele abrir esse entendimento, ele vai ver que não é o que eu achava, o que é, né? E algo falando referente a isso, e quando você fala lá das colheitas, me veio fortemente aqui uma amiga, algo que eu vivi há muito tempo, e me veio bem forte a estratégia que um pai usou sabiamente para entregar o filho, quando ele fala aqui, ó. Se você vai na colheita de alguém, pegue o que você puder carregar na mão, né? Uma espiga de milho que não se come ali crua. E tipo, vai na vinha, você pode comer, mas não coloque no seu cesto. Olha o mandamento que Deus já ordena. Gente, imagina o quão difícil é trabalhar aquela terra. Você arar, você plantar, você está cuidando para tirar a erva daninha, sabe? Cultivar tudo aquilo é um processo muito grande. E aí hoje você vê que as pessoas simplesmente do nada querem chegar lá, comer e ainda levar. E não pagam, e não leva nada. E, gente, aquilo é suado. E aí eu né, sempre morei assim, numa região que eu ia, sempre nas colheitas eu ia lá com meu avô, a gente vinha colhendo. Até uma das vezes eu vinha em cima do jumentinho e a carga cheia de um lado e o outro, a carga virou e eu caí. Eu tenho essa lembrança assim, maravilhosa da festa da colheita, né? Que a gente só ia na hora de colher. Mas na hora lá do preparo, de queimar, de tudo, né? A gente é suado. E aí, certa vez, a gente foi para uma colheita, uma plantação de melancias. Foi eu 3 amigas. E olha o pai, olha, sabe, um homem muito sábio, o pai dessa minha amiga. Ela chegava na plantação e dizia, vamos comer aqui a melancia. Ali a gente tirava 3. Gente, o que é comer ali na plantação? Você abrir aquela melancia e comer ali na colheita. E aí ela dizia assim, o pai dela ensinava assim, olha a sabedoria desse homem. Ó, pode trazer suas amigas e coma, mas pode dizer que eu sou zangado, que eu não quero ninguém, que não quero nem que saiba que comeu. E tinha um açude, aí ela dizia, meu pai é muito zangado, vamos comer e enterrar aqui a casca pra ele nem ver que a gente comeu, porque senão ele fica tão zangado comigo. E aí passava o tempo, ela dizia, menina, meu pai dizia, porque assim, as pessoas queriam ir lá e comer e ainda queria levar uma outra. Ou seja, quando ela dizia, ele é zangado, vamos enterrar aqui dentro do açude, encher de areia e deixar aí dentro. É porque assim, se realmente, porque as pessoas são assim, vai lá, se sacia. Se achasse que era fácil, mas eu ainda vou levar para minha mãe, para meu pai. Aí ela dizia, não, pode trazer o que vocês puderem comer, pode tirar. E ela mesma lá tirava, meu pai não gosta nem que ninguém arranque, eu vou arrancar.
E ele lá tirava umas 3 ou 4 ali, a gente comia à vontade, colocava, que era para dizer assim, ninguém nem comeu nada, que era para não pedir, oh, deixa eu levar uma para cá. E é um princípio bíblico, né? E é um princípio bíblico. Você pode ir se saciar. Porque imagina o pai, ele tem uma colheita ali, uma fartura, ele é para os seus filhos, é para os amigos dos seus filhos. Mas, assim, é exatamente para preservar para os próximos dias, para as próximas pessoas, porque aquilo é suáveis, é um trabalho, tem pessoas que não têm. Então, aqui que a gente tem consciência, sim, porque principalmente agora esse período de Semana Santa, eu mesmo, quando vou em alguns lugares que visito, né, teve até um período que a gente foi visitar e a gente, né, tava com o carro com a carroceria grande. Menina, o que veio de abóbora, de cor, a pessoa trouxe para ela, para a vizinha, para o parente, para tudo. E aí ela ficava assim, ai, como é bom ter um carro grande, porque da outra vez que eu vi um carro pequeno e a gente deixou de levar coisa porque o porta-malas era pequeno. Eu digo, gente. Então, mas eu já fiz isso. Que a gente tenha consciência disso, de levar ou de pagar. Gente, porque o agro é trabalhoso, a agricultura, viu? Você cultivar a terra e simplesmente chegar a pessoa comer, se saciar e ainda querer levar tudo e ficar por isso mesmo. Por favor. Eu já fiz isso, não na agricultura, mas eu trabalhava com moda e tal, e a gente trabalhava em umas feiras, e as feiras davam uns brindes, e a gente... Nossa, eu pegava tanto brinde, que eu já não tinha mais nem pra quem dar. Sabe? Olho grande, olho horrível. Depois, assim, hoje eu fico vendo, meu Deus, eu pegava tanta coisa. Tão miserável assim, né? Tão escasso, porque é um pensamento de miserabilidade isso, porque horrível. Porque, sabe, tem um trabalho muito grande. E isso aplica-se ao campo de quê? Qualquer produção, uma empresa que vai servir um café da manhã, sabe? Uma empresa que vai oferecer um brinde, você come e leva o seu. Mas tem gente que é tão sem noção, igualmente vai para uma festa de aniversário. Ali é um campo, a pessoa investiu dinheiro, ela é o suor dela. Colocou ali uma festa de aniversário, você vai, come, quem não foi, não foi. Mas hoje é até uma cultura que até nas lembrancinhas, que era algo tão feio, as pessoas pedindo pote de sorvete para levar, que já fazem ali a tigelinha personalizada para não ficar uma coisa tão ridícula. Mas a pessoa quer levar na barriga, quer levar o de comer amanhã, depois de amanhã. Mas é real, né? Então isso é uma consciência que Deus dá. Leve o que você pode levar na barriga, não coloque no seu peito, né? Então, isso é um plantio. A pessoa investe um tempo, ela investe. Então, que a gente tenha consciência, porque é algo... E aí, eu analisando esse estudo, aí eu dizia, nossa, como o pai da minha amiga era tão sábio. Ele estava seguindo simplesmente o princípio. Filha, coma, abasteça, mande seus amigos, todo mundo barriga cheia. Mas não venha me pedir para ter que levar para fulano, para ciclano, porque senão eu vou desabastecer aqui minha plantação. Imagina. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou vender na feira? Ele está preservando o que é dele, o suor dele, porque é muito essa consciência mesmo. Aí imagina cada pessoa que chegar a levar mais 3, 4. Como que ele vai manter, sustentar a família, né? Zero condições. Então é um princípio, a gente fica rindo, mas é algo sério. Quantas vezes a gente foi sem essa noção, né? Não, eu com certeza, me lembro totalmente. Mas Deus me perdoou. Então são essas coisas, pequenos detalhes que a gente faz no começo. E se sim, eu quero levar algo natural, porque é muito bom uma melancia da roça, uma abóbora você tirar dali, colher, que eu tenha algo em troca, que eu pague, que eu ofereça, que eu faça uma troca, né? Ou leve uma cesta básica, né? Leve uma cesta básica, leve algo, porque essa pessoa vai até te retribuir com maior imensidão, né? Com maior generosidade. É uma troca. É dando que se recebe. Porque tem pessoas que, é como fala, né? As duas, lá em Provérbios diz, né? Que as duas filhas da... É dar e me dá. Me dá, me dá. Não é. Tem que ser dar e receber. É um ciclo. Né? Porque a gente sempre tem algo a dar. Então, realmente, são lições, assim, preciosas e que a gente fica rindo, pode se tornar engraçado, mas é muito sério. Eu, normalmente, quando vou ir na casa de alguém, é um hábito, assim, que eu aprendi. Sempre eu gosto de levar algo, porque te dá um princípio de generosidade. Obrigado pela sua recepção, obrigado pelo convite, né? Quando a gente vai ao aniversário levar um presente, tudo é uma troca. Você vai lá para confraternizar, vai ter comida, vai ter bebida. Então, que a gente tenha essa consciência de que sim, é uma troca. Né? Agora, esse período de festa, a gente vai se congregar, chegando aí Semana Santa, hoje iniciou o Quaresma, mas que a gente leve algo para contribuir, porque certamente essa pessoa vai te recompensar com aquele milho verde, com aquela abóbora.
E você vai valorizar o suor dela, porque aquilo não brota assim do nada. Exige um preparo muito grande. Na festinha de aniversário que a gente faz, aquilo exige um preparo, a pessoa planeja ali um tempo, um casamento. Então, que eu tenha essa consciência de ir, me saciar e confraternizar. Quem foi, foi. Que eu puder levar na barriga, eu levo. Que não, não vou colocar no cesto, né? É um princípio bíblico, né, Isa? Muito poderoso. Vamos lá. Tem mais Aí, alguma consideração, Isa? Nós já excedemos. homens e mulheres devem fazer seus papéis, né? Cumprir com o que foram feitos para ser mesmo, né? E nesse capítulo acho que não tem mais nada. A A gente questão pode da levantar higiene, né? Da higiene, tem que 23, manter tudo limpo, tem que preservar. Ou a questão do autocuidado, né? Deus fala muito isso a respeito do autocuidado. Eu estou entre vós e eu não quero encontrar imundice, né? Eu quero um ambiente puro, limpo. Então, isso envolve tudo no nosso aspecto físico, o autocuidado, né? Enfim, no geral, na nossa casa, nas nossas vestes. Então, aqui é muito essa questão do autocuidado mesmo. é isso aí, gata. Acho que E muitas outras questões, só lendo para entender tudo e captar, né, Isa? a gente não tem a intenção de esgotar todas as possibilidades de 4 capítulos em 1 hora, né? A gente vem para dar o entendimento maior, a visão genérica, que a gente pede a Deus que ajude a gente a encontrar, para a gente poder compartilhar, né? Mas é isso. Você faz a oração final. Eu espero que realmente seja relevante e que possamos ter esse entendimento. Eu creio que muita coisa seja assim clarificada. Uma palavra, uma frase que fique assim, que dá a concepção, já transforma, né? Para mim já foi tão rico, foi muito maravilhoso. Amém. Para a honra e glória do Senhor, né? Você Isso. faz a oração? Tá. Meu Deus, meu Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, falando da tua palavra, dando a minha pequena contribuição, a nossa. A de Laís é bem maior, porque ela é maravilhosa. Mas Sim. que nós possamos estar cada vez mais próximas de Ti, conhecer, que nós possamos conhecer cada vez mais a Tua palavra, a Tua vontade, tudo que Tu queres para nossas vidas, Senhor. E possamos divulgar para pessoas que, assim como nós, também não têm um total entendimento, que a gente possa ser luz na vida de pessoas, inclusive nas nossas mesmo, como nós já somos. Agradeço, Senhor, muito, muito o aprendizado diário com todas essas pessoas que dedicam seu amor, seu tempo a estar aqui, Senhor, mostrando para quem quiser ver, quem quiser participar contigo da tua palavra. Então, mais uma vez, eu te dou graças e peço que abençoe a minha, a vida de Laís e a de todas as pessoas que aqui estão, estiveram e estarão e que esteja, Senhor, junto de todos nós em cada momento de nossos dias. Que assim seja. Amém. Assim seja. Um excelente Obrigada, viu? dia e mais ainda um excelente quaresma, que seja de muita oração, de muita reflexão, porque tudo é possível ao que crê e que sigamos livres, perdoadas e muito amadas, né, Ida? Amém. Beijo, meu amor. Obrigada, viu? Obrigada a você. Maravilhoso.